Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta sexta-feira da terceira semana do tempo comum, dia 28 de janeiro, quando a Igreja celebra a memória de Santo Tomás de Aquino. De um modo muito especial no dia de hoje, queremos então contar com a intercessão de Santo Tomás sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 28 de janeiro, meu irmão, minha irmã, quando a Igreja celebra a memória de Santo Tomás de Aquino, a Igreja traz na sua liturgia o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, nos versículos de 26 a 34. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que ilumina, fortalece e alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, o ponto central desse Evangelho que nós acabamos de ouvir é o reino de Deus. Aliás, o conteúdo principal da pregação de Jesus. Estamos vivendo esse tempo comum e um dos temas que meditamos de um modo muito especial neste tempo é sobre o reino de Deus, o centro da mensagem de Jesus. E Jesus conta muitas parábolas nos evangelhos para tentar explicar o reino de Deus. De modo muito especial, nesse texto de hoje, nós vemos uma palavra de Jesus que cai muito bem aos imediatistas, aqueles que querem a resposta imediata de Jesus, aqueles que querem a resposta urgente com relação aos seus problemas, às suas dificuldades e mesmo com relação às promessas de Jesus. Jesus hoje compara o reino de Deus com a semente que é jogada na terra. Não se pode ver o que está acontecendo debaixo da terra. Não se pode nem mesmo enxergar a semente, mas ela está sofrendo uma metamorfose na terra. Ela está se transformando e está crescendo ali na terra, mesmo que não possa ser vista. Aos poucos, essa semente vai despontando, vai brotando, vai criando as folhas, vai criando os frutos e vai crescendo e vai aparecendo. O reino de Deus também é assim. Desde o tempo em que Jesus caminhou nesta terra, ele já está presente entre nós. Está como aquela semente na terra sendo transformada. E conforme a nossa entrega à vontade de Deus, conforme a nossa entrega no seguimento de Jesus, conforme nós nos tornamos mais amigos do Senhor e criamos intimidade com Ele, nós vamos sendo capazes de perceber as folhas e os frutos do reino aparecerem diante de nós. Aquelas folhas e frutos que colheremos de um modo pleno e acabado na eternidade. Já experimentamos aqui nesta terra, mas no céu teremos de modo pleno. Jesus compara ainda o reino como a semente de mostarda. A semente da mostarda, ou melhor, a semente é a menor de todas as sementes. Mas se ela é jogada na terra e é cultivada, ela se torna uma árvore gigantesca, onde até mesmo os pássaros podem fazer seus ninhos ou abrigar-se à sua sombra. O reino de Deus é assim. Já está presente em mistério no meio de nós. E por menor que pareça, realiza grandes coisas já nesta vida para nós. E realizará a nossa salvação, a eternidade, quando entrarmos no céu. O reino está entre nós, irmãos. A promessa de Jesus se cumpriu naquele momento em que ele disse que o reino estava entre nós. Oxalá, eu e você, saibamos perceber isso e viver nesta terra como quem acredita no reino. Não de modo indiferente, não de modo passivo, mas ativamente engajados no anúncio do Evangelho com a palavra e com a vida, sabendo perceber os sinais do reino que estão presentes no mundo e contribuir para que outros também percebam que o reino está entre nós. Que Jesus nos ajude,
que Nossa Senhora e Santo Tomás de Aquino, que hoje celebramos, rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa